Oi, oi, gente! Mais um vídeo Fala Shake com o Chá Jihad. E hoje vamos falar de um assunto muito legal, que muita gente tem curiosidade, inclusive. Só que antes disso, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem e compartilhem com seus amigos. Ativa aqui o sininho da notificação. Vou deixar as nossas redes sociais, a minha e do Chá. Já vão lá seguir a gente, tá? Se inscrever nos nossos canais. Bom, Chá, hoje vamos falar vida após a morte. Como que funciona no Islã a vida após a morte? O que nós muçulmanos acreditamos? Quando a gente morre, o que acontece? Pronto, acabou? A gente dá para voltar? Não dá para voltar? Como que é? Para nós, muçulmanos, a morte faz parte da natureza do ser humano, assim como o nascimento. As pessoas têm medo da morte e tal. Sim. Na realidade, nós temos medo não é da morte, é do oculto, daquilo que a gente não sabe o que acontece e o que vai acontecer conosco. Só que nós esquecemos muitas vezes que a morte é uma passagem só. Algumas pessoas acreditam que é o fim, é a crença delas. Nós muçulmanos acreditamos que essa vida é uma via de mão única. A vida uterina, a vida terrena, a vida das almas, no campo das almas, eu vou falar sobre isso, e depois vida eterna, paraíso ou inferno. Então, muitas vezes as pessoas acabam não entendendo como é que isso funciona e criam um tabu, criam medo dentro delas. E na realidade, nós já morremos antes. A gente não se dá conta disso. Por exemplo, quando nós nascemos para essa vida, nós deixamos a vida uterina. Essa passagem da vida da barriga da mãe para nascer, para essa vida, para esse mundo, é uma morte. Também a mesma coisa, nós temos medo daquilo que nós não sabemos ou que não temos muitas informações. Porém, a religião islâmica, ela fala algo para tranquilizar. E ela diz, esse mundo é um mundo de ações, de você fazer o bem, o quanto puder, porque é isso que você vai carregar na sua vida, nessa jornada que nós temos depois que sairmos desse mundo. Naquela vida a gente não tinha noção, consciência. Aqui nós temos consciência. Sim. Quem tem consciência, raciocina, avalia, tem medo. Não tem como não ter, tem emoções. E o medo é uma dessas emoções. Nós acreditamos como muçulmanos que depois que nós morremos, ou passamos dessa vida, e para nós entendemos que a morte é a separação da alma do corpo. Então, o corpo é deixado pela alma e a alma é eterna, ela nunca morre. Ela é o sopro de Deus, mais do que isso. A memória vai junto com a alma e não com o corpo. A alma, ela vai para um lugar, a pessoa está aqui, está de corpo e alma, morreu. A alma saiu do corpo, o corpo será sepultado, ele entra em decomposição e a alma vai para um campo, para uma dimensão, nós chamamos de Barzakh, que é o mundo das almas. O mundo das almas, gente. Todas as almas, nós acreditamos que todas as almas estejam lá. Das pessoas boas, das pessoas ruins. Todas que já morreu. Todo mundo que já morreu está. Morreu há milhares de anos atrás, está nesse mesmo lugar. Exatamente. As pessoas que ainda não nasceram, a alma delas não está lá. Ah, sim, porque Okay? as almas, sim. Só de quem já morreu. Quem passou por essa vida, a sua alma está nesse campo das almas. Essa alma, ela vai ver o seu local, o seu lugar, ela vê o lugar dela no paraíso ou no inferno. Então lá ela já sabe o destino dela, final. Possível. Possível, sim. Por quê? Eu morri crendo em Deus único. Só que as minhas más ações eram maiores do que as minhas as boas ações. As minhas más ações são muito maiores e eu começo a ver o meu lugar. Então, onde eu estarei, que é o inferno. Porém, se eu deixei em vida
alguém que suplicou por mim, ou fez caridade, ou eu mesmo ensinei alguém alguma coisa boa, e essa pessoa passa adiante esse conhecimento benéfico, cavei um poço de água, por exemplo, e as pessoas, as plantas, os animais estão bebendo dessa água, estão se beneficiando dessa água, e isso são dividendos que eu recebo mesmo depois da minha morte. O que acontece? O saldo vai, né? O meu saldo vai apagando as dívidas que eu tenho, e aí o meu lugar que eu estava vendo no inferno, ele vai diminuindo até que eu quite a minha dívida, os meus pecados são apagados, e aqui abre-se uma janela para o paraíso. E aí eu enxergo o meu lugar no paraíso, por conta de pessoas, e por isso que a gente suplica pelos nossos mortos. Sim. Fazemos caridade pelos nossos mortos, porque eles não podem mais voltar para fazer, mas nós podemos fazer por eles. Então você tem que ser uma pessoa que seja agradável, né? Para que outras pessoas supliquem por ela, para que outras pessoas façam coisas em memória dela, né? Esse é o maior investimento que a pessoa pode fazer. Deixar alguém que suplique por ela, que faça, que nem você faz todo o Ramadã, faz um jantar, uma quebra de jejum pela alma do teu pai. O meu que pai, Deus o tenha. Allah yarhamu, que Deus o tenha, ele sempre falava assim, ó, você me ama, mas eu só vou saber se você me ama de verdade se depois que eu morrer você continuar suplicando, rezando, fazendo as coisas por mim. Aí eu vou saber que você me ama. Querendo ou não, é verdade, né? É verdade. É a mais pura verdade. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, diz: a pessoa quando morre, ela se desliga desse mundo, a não ser por três coisas. Três coisas continuam ligadas a ela, continuam beneficiando essa pessoa depois da morte dela. Uma caridade recorrente. Então, por exemplo, um poço de água. Eu fiz um poço de água, morri, mas esse poço continua beneficiando as pessoas. Sim. Eu recebo dividendos, eu recebo recompensas, porque há um benefício que continua recorrente aqui na Terra. A segunda, conhecimento benéfico que eu deixei aqui em vida, ensinei a alguém alguma coisa boa, matemática, alguma coisa do Alcorão, alguma coisa de Deus, ensinei alguém a falar alguma coisa, ensinei alguém a ser educado, por exemplo, ensinei qualquer pessoa, e essa pessoa, ela usa esse caminho para chegar a um bem, eu continuo recebendo essa recompensa que eu deixei, desse conhecimento benéfico que eu deixei em vida. E o terceiro é um filho virtuoso, bem educado, que suplica pelo seu pai depois, né? Um filho, uma filha. Os amigos também que suplicam pelos seus amigos, mesmo depois da morte deles. Isso continua beneficiando as pessoas que partiram, porque elas não conseguem mais voltar para fazer por elas, nós podemos fazer por elas. E da mesma forma como nós nos lembramos dos nossos mortos, Deus coloca alguém que faça isso por nós depois da nossa partida. Então é uma questão da reciprocidade. Depois que acabar o mundo, nós acreditamos que todas as pessoas vão morrer, e aí todas as almas vão para esse campo das almas. Deus ordenará que todos os corpos das pessoas se reconstituam, e aqui todos os corpos se reconstituirão, e as almas voltarão para esses corpos, e haverá o julgamento final, o dia de juízo final. Cada um será julgado pelas suas ações nessa vida, e aí paraíso ou inferno. E aqui temos três tipos de pessoas. Aquelas pessoas que morreram crentes em Deus, o único da forma que Ele ordenou, e suas ações, boas ações, são maiores do que as más. Essas pessoas entrarão direto no paraíso. O outro grupo é aquela pessoa que morreu crendo em Deus único, mas as suas más ações são maiores do que as boas. Essas pessoas são passíveis de serem punidas por Deus. Se Deus perdoar, ok, elas entram no paraíso. Se Deus não perdoar, elas entram no inferno, pagam o que devem, pagam seus pecados, mas depois saem. Faz uma temporada. Elas fazem uma temporada. Paga o que deve ao cartório, paga o que deve, depois vai para o paraíso. Por quê? A porta de entrada do paraíso é crer em Deus único e seguir as suas ordens. A crença. A gente chama em árabe de aqida. A crença verdadeira. E o terceiro grupo é aquela pessoa que não acreditou em Deus da forma que Ele ordenou. E essa pessoa, ela entra no inferno, porque a porta para entrar, a chave para entrar no paraíso é crer em Deus. Como que eu quero entrar no paraíso de Deus sem acreditar em Deus?
Ah, mas eu acredito em Deus da minha forma. Não, Deus quer que você acredite nele da forma dele, não da minha, porque cada um vai criar a sua religião. E isso, para quem não é muçulmano e está nos assistindo, parece ser muito rígido. Não é questão de ser rígido ou não, é uma questão de ser sério com a fé, com a crença, não modificá-la. E é por isso que nós muçulmanos, até hoje, nós somos fiéis aos primeiros ensinamentos. Não existe deturpação, por isso que o Alcorão ele continua em árabe até hoje intacto. O que era praticado há 1400 anos atrás, a gente tenta praticar hoje, porque a religião é a mesma, ela não pode, ela é atual, mas nós não podemos atualizá-la. Se Deus falou é assim, e eu chego e falo, não, tem que ser assim, eu me coloquei no lugar de Deus. Sim. E isso é muito sério. Eu falo isso para que as pessoas possam entender qual é a mentalidade do muçulmano. O hijab, por exemplo, o véu, é uma ordem de Deus. Há 1400 anos atrás, continua sendo uma ordem hoje. Rezar 5 vezes ao dia. Há 1400 anos atrás, são 5 vezes ao dia. Hoje, sim, continuam sendo 5 vezes ao dia. Não existe mudança na religião. Agora, nas questões secundárias, sim, há maleabilidade. Nas questões primordiais, nas questões principais, não existe isso. Há 1400 anos atrás, nós temos esse entendimento e continua sendo até hoje. Depois da morte, nós não retornaremos. E isso é uma outra questão, é uma divergência que nós temos com aqueles que acreditam em reencarnação. É isso que eu ia te perguntar. Se tem como voltar... Eles voltam, por exemplo, eu acho que na minha outra vida eu era uma escrava. Na minha outra vida eu era... Não, todo mundo era faraó, todo mundo era Cleópatra, todo mundo era... Ou enfim, a gente não tem como, né, voltar. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também quando a pessoa fala, eu senti aqui a presença de tal pessoa, eu acho que ele estava aqui porque aconteceu isso. Como que funciona isso? Eles perambulam? Tem como perambular? Então, nós acreditamos, respeitando todas as crenças, nós discordamos, nós acreditamos que é uma via de mão única, não existe reencarnação, a pessoa não volta para cá, e quando a pessoa morre, imediatamente a alma dela vai para esse campo das almas. Não tem acesso mais. Não tem mais acesso a esse mundo. Ela não fica observando. E aí, para muçulmanos e não muçulmanos, porque tem alguns muçulmanos que dizem que, por falta de conhecimento, certamente, que a alma fica planeando, né? Em cima da casa, fica ali... Rodeando. Não, nós não acreditamos nisso. E aí, quando nós éramos crianças, né? O pessoal falava, eu vou voltar e puxar seu dedinho à noite. Quando eu morrer, eu vou vir puxar seu dedinho. Eu falo com o Mahmoud, quando eu morrer, você não pode casar com ninguém, senão eu vou te assombrar. Então, para nós, na realidade, não existe mais essa questão, sim, ou está olhando por nós, não acreditamos nisso, está nos vendo, não está vendo, porque se visse ficaria muito chateado com a gente, com certas atitudes que a gente, sim, faz, né? A única forma que às vezes a pessoa que faleceu, ela pode se encontrar conosco é no sonho. Sim. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, diz que o sono é uma morte pequena. Então, todo dia nós morremos. Só que é uma morte pequena. A alma não sai totalmente do corpo. Ela sai parcialmente. Quando ela sai parcialmente, ela entra numa outra dimensão. Aí ela entra na dimensão do Barzakh. Exatamente, do Barzakh, que é o mundo das almas. Então, aqui, as almas podem se encontrar. Só que... Não necessariamente que vai encontrar... A alma das suas familiares. Que eu conheço... Porque aí nessa questão também entra os gênios também, né? Exatamente. Os sonhos também. E aí é uma... Porque eles também entram nessa dimensão. Os gênios também ficam na dimensão... Podem entrar também nessa dimensão. Só que às vezes... Assim como as nossas almas entram, eles também podem vir no sonho da pessoa... E tomar a forma de algum familiar seu. Então aí você não... Então você nunca tem como ter certeza ou não? Ou dá para ter certeza se você sonhou com algum familiar ou não? O que a religião nos orienta? Sempre que acordarmos, pedirmos amparo em Deus, sim, e que esse sonho seja para o bem. E ver qual a mensagem que foi enviada ali, para você entender
se realmente foi uma pessoa conhecida verdadeiramente ou foi um gênio tomando a forma dessa pessoa. Sim. Existe uma passagem que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, ele diz que quando uma pessoa morre e a alma dela entra nesse mundo das almas, do barzakh, pode ser que ela encontre uma outra alma. E quando ela encontra uma outra alma que se conhecem, ela pergunta, a alma que estava a mais antiga lá, ela pergunta para essa alma que acabou de chegar: como está fulano? Como está fulano? Como está a minha família? Ela pergunta, porque ela tem memória, mas ela não enxerga, ela não vê, ela não tem contato. E essa alma que acabou de chegar, que acabou de falecer, diz: mas fulano morreu faz tempo. As almas pode ser que elas Se encontrem ou não, que se conheciam nessa vida, pode ser que se encontrem ou não. A outra questão é que a alma, ela não observa, ela não tem acesso a esse mundo. Certamente, com todo respeito às demais religiões que acreditam nisso, nós não acreditamos que a alma venha por invocação e ela tome, nós não acreditamos que sejam almas das pessoas, porque elas não têm esse acesso a esse mundo mais. Aí seria também a questão dos gênios que entraria. Exatamente. Também. E a morte, no final, ela é um divisor de águas, não digo um ponto final, porém, acaba o mundo para mim, mas as minhas ações continuam dando lucro. Qual que é o conselho? É que a pessoa, ela deixe um legado, que esse legado dará eternidade para ela. Procure nunca estar num lugar de pecado, fazendo coisas erradas, tal. Eu vi uma notícia de que uma pessoa ganhou, acho que 4 milhões de dólares num cassino e teve um ataque. Quando ele ganhou, teve um ataque cardíaco, morreu. Eu fiquei pensando, como é que essa pessoa, porque dentro da religião islâmica isso é jogo de azar. E é pecado. E é um pecado grande. É. Algumas pessoas falam, sorte do cara, mas azar. Para mim, azar dos dois lados. Tipo assim, você pensa, nossa, sorte que ganhou, mas azar que morreu. Mas ele ganhou através... De forma ilícita. Para nós, na visão islâmica, de forma ilícita. E como é que ele vai encontrar Deus? A última ação dele dessa vida foi um pecado. Então é muito importante a pessoa sempre estar fazendo coisas boas, porque esse é o legado dela. E quem deixa um bom legado nunca morre. Então, não precisa ter medo da morte quem não tem nada a temer, né? Exatamente. A morte só é uma passagem e depois nós vamos encontrar Deus, que é a maior dádiva. Gente, esse assunto da vida após a morte tem muita coisa, tem como falar como que é o enterro, como que nós muçulmanos fazemos para enterrar. Enfim, se vocês querem mais detalhes sobre isso, comenta aqui embaixo que a gente fala sobre, né, Shah? Exatamente, estou à disposição. Já se inscrevam no canal, já sigam a gente nas nossas redes sociais e muito obrigada. Vera Clafit, obrigada. É um prazer. Tchau.